Mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa totalmente voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. E nesse programa, conforme prometemos na semana passada, daremos continuidade às discussões sobre o tema autismo. E por que ao longo de março, falaremos aí, finalzinho de fevereiro e todo março, falaremos sobre o autismo? Porque no dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Uma data escolhida para ser aí o dia que as pessoas vão parar para pensar, deveriam parar o tempo inteiro, mas é importante ter um dia referencial para se pensar sobre o autismo, a condição do autismo, o que é o autismo, como que o autista se insere na sociedade, como que a sua família lida com isso, as escolas, enfim, toda a sociedade. E hoje, para falar sobre autismo e a sua experiência com essa temática, nós temos a Maria da Paz Dantas. Ela é tesoureira da ONG Centro de Convivência Autismo e Otimismo, que é aqui de Uberlândia. Na semana passada, nós entrevistamos a presidente da ONG, a Karina, e hoje a Maria da Paz, que além de ser tesoureira da ONG, é mãe de uma criança que há um tempo atrás foi diagnosticada com autismo e hoje é uma adulta, E ela vai falar sobre toda essa história, como é que foi, toda essa construção de se lidar com a questão do autismo dentro de casa e de casa para o mundo. Maria das Dantas, muito obrigado por estar aqui para falar conosco sobre esse assunto, a sua experiência e o que você tem a contribuir para a humanidade, Sim. Agradeço mesmo a sua participação. Obrigada. E vamos começar lá no comecinho, Como é que foi o entendimento de que a Carla, Isso. ela era uma pessoa autista? Então, a minha filha agora fez 31 anos e naquela época não se falava em autismo, dava-se uma ênfase para uma deficiência mental. Sim. Quando a Carla chegou, eu nem precisei de preocupação com o diagnóstico e com muita falação em cima disso, porque eu já tinha um filho e aí eu vi a diferença. Já existia uma diferença de um para o outro, as dificuldades. E aí, assim, a minha vida foi uma romaria de busca e só aos 9 anos veio o diagnóstico da Carla. A senhora fala uma romaria de busca porque até aos 9 a senhora desconfiava que tinha diferenças em relação a outro menino. Mas ninguém dá diagnóstico, dificilmente. O que era diferente que a senhora... Tudo diferente. É um autista que a gente vê hoje, uma criança totalmente descompensada, não falava, tinha problema com sono, é uma criança totalmente diferente do outro filho dito, comportamento, mas eu não perdi tempo, porque mesmo eu não sabendo do diagnóstico, eu estimulei essa criança desde muito cedo. Coloquei em tudo que eu podia e eu fiquei dentro de uma instituição 14 anos, e aos 9 anos, quando veio o diagnóstico, ela já era muito estimulada, com essa, entre aspas, de diferente, assim, autista. Porque hoje, quando chega uma criança autista, aí eles falam, já precisa desse tratamento. E, na verdade, a criança autista, ela não precisa de muita coisa. Ela precisa ser acolhida, muito amada, e você estimular todo o tempo. Do jeito que a senhora está falando, hoje quase não se tem um diagnóstico, tem um rótulo. É um rótulo. Autista. Eu acho e muito. Tudo que está implicado nisso. Aí as pessoas começam a lidar com aquela criança como se ela necessariamente tivesse que ter um determinado comportamento que o rótulo diz que tem. E dizendo assim para a sociedade, que ela tem que ter um tratamento específico, E agora, com a gente conhecendo a Karina, a gente está vendo que o tratamento dela é um tratamento global. É o que eu fiz com a minha filha, deu muito certo. Apesar das famílias hoje não compreenderem, querem fazer assim, querem cansar essa criança de uma forma, colocando em várias terapias. Aí passa a ser uma superestimulação? Superestimulação, que eu não estou falando que não é correto, mas assim, se a gente for pensar para um todo, para uma sociedade como a nossa, que a gente não tem muito recurso, é quase que impossível, porque os tratamentos são muito caros. Sim. Mas vamos voltar ainda no início dessa história, Quando a Carla nasceu, a senhora percebeu que tinha diferenças em relação ao
Roger. Ao Roger, que é o outro filho da senhora, né? Eu tenho 3 filhos. Sim. Eu tenho o Roger, que é o mais velho, a Carla, e uma terceira, que é a Paula. Então, a gente percebia porque ela veio com esse comportamento totalmente desestruturado e ninguém compreendia. Então, você leva no neuro também não te... Ainda mais há 30 anos atrás, né? Eles nem não falavam de síndrome, né? Vamos dar um tempo. Só que eu comecei muito cedo o estímulo e deu muito certo. Sim. E, especialmente, o que a senhora indicava? Porque a senhora tem falado em comportamento estruturado, comportamento diferente do Roger, por exemplo, mas especialmente tinha algo muito, assim, visível, forte no comportamento da Carla? A Carla, ela veio com os comprometimentos, assim, ela andou muito tarde e ela falou muito tarde. Hoje, quando se fala de autismo, a primeira coisa que as pessoas falam é da comunicação. Sim. E a Carla, ela teve essa comunicação bem tardia. Tardia. A comunicação com a senhora. Com tudo. Com as pessoas ao redor. Tudo, a dificuldade de estabelecer relacionamento. O social dela era muito difícil. Muito prejudicado. Era muito prejudicado. Ela veio bem comprometida. E aí a senhora percebeu e falou, não, mas eu vou estimular. Aí a gente estimula. Naquela época, a gente estimulei na natação, estimulei na fisioterapia, né? Em cima desses tratamentos. E na escolinha? Porque ela foi para a escola? Não, ela foi para uma instituição, que foi a APAE. Tudo naquela época, há 30 anos atrás, se falava de APAE, né? Ela ficou 14 anos dentro da APAE. Até que veio... Aos 9 anos veio o diagnóstico. Aí o mundo caiu para mim, né? O mundo caiu. Eu vou deixar para a senhora falar sobre isso no próximo bloco. A informação de que a criança foi diagnosticada, né? A criança é diagnosticada com um transtorno que tem muita implicância social, que tem uma rede de preconceitos, né? E eu quero saber como que foi a repercussão na sua vida, na vida da família. Por quê? Porque eu falo mais sobre isso, tem esse papel de ajudar as pessoas a entenderem todas as questões da sociedade, inclusive trazendo as contribuições num sentido ou no outro, a contribuição crítica, os relatos de experiências, né, para que a gente possa ter a temática de saúde mental como uma grande temática da sociedade. No próximo bloco, a senhora nos conta como é que foi isso. Voltamos já. Bar Flor do Cerrado traz tudo o que você precisa em um só lugar. Você vai se deliciar com a comida caseira no seu horário de almoço com 4 opções de marmitex, com variedade em pratos quentes e frios. Ou se preferir reunir com os amigos, aqui é lugar de tomar a bebida mais gelada com diversidade de porções para agradar qualquer gosto. Ficou com água na boca? Entre em contato com o nosso Disque Entrega, que nós levamos todo esse sabor até você. Disque Entrega 3217-3760, Rua Visconde de Pirajá 201, Tubalina. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N-Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N-Ideias, pensando com você. Voltamos falando sobre o autismo nesse mês que estamos dedicando os programas do Fale Mais Sobre Isso a essa temática. Porque no dia 2 de abril, que está chegando, é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E o Fale Mais Sobre Isso quer trazer pessoas que estão trabalhando, que têm experiência, que têm conhecimentos, que têm vivências, né? E estão se dedicando concretamente, pondo a mão na massa, para discutir, para lidar, para ajudar todas as pessoas individualmente, ajudar as famílias, as instituições a lidar com esse problema, né? Com essa situação, que é a situação da criança ou do adulto diagnosticado com autismo dentro de casa ou fora de casa. E estamos aqui hoje com a Maria da Paz Danta, que é tesoureira da ONG Centro de Convivência Autismo e Otimismo, que é uma ONG de Uberlândia que lida, né, com o autismo. Semana passada entrevistamos a presidente, a Karina. E a Maria da Paz, ela é mãe de uma adulta, hoje adulta, né, autista. Como é que foi? A senhora estava dizendo, no bloco anterior, a senhora encerrou dizendo, quando veio o diagnóstico, seu mundo caiu. Como assim? Porque, na verdade, naquela época, não tinha esses tratamentos assim, individualizados. Tinha muito pouco, tinha o quê? Uma fono em Uberlândia. Então, assim, eu não tinha oportunidade de, mesmo que se eu quisesse, fazer aqui na minha cidade um tratamento diferenciado como se faz hoje. Que hoje tem aí 10 terapeutas trabalhando, né? Então, naquela época, o que aconteceu comigo?
a escola começou a me pôr para fora. Por quê? Não tem um profissional para lidar com essa criança. O que a gente faz com ela? E aí a minha luta começou de não desistir, fiquei dentro dessa instituição, foi aonde eu fui buscando profissionais e tentando assim, que alguém qualificasse um ou outro. Aí chegou fono, chegou terapeuta ocupacional e foi chegando uma equipe aonde foi dando suporte para Carla. Então, nos primeiros anos, talvez nas primeiras décadas, muita dedicação, amor. A dedicação era a família. Sim. A dedicação era a família, porque a escola, mesmo que ela quisesse, a minha sorte é que eu peguei assim, na escola, professores, meninas muito novas, que não se preocupavam com dificuldade, preocupava com o que fazer com aquela criança. Então, por isso, a Carla tem um resultado tão bom. Mas, assim, na escola, em certa medida, teve uma dificuldade. Em outras instituições sociais, porque no primeiro bloco nós falamos da possibilidade de ter uma rede de preconceitos, não uma rede de acolhimento, Sim. né? Na verdade, eu vejo isso muito claro, como há 30 anos atrás com a minha filha, eu vejo isso acontecendo hoje dentro das escolas. Sim. Eu participo, eu sou convidada para ir nos debates e ali eu vejo essa equipe toda da cidade aí de professores, de psicólogos e tudo assim. Mas o que a gente faz? Como a gente fazer? Deixa essa mãe falar, entendeu? Ouvindo, e eles não estão ainda preocupados em buscar o que fazer com essa criança. Então, nós temos aí na cidade, que eu visito, a instituição agora, a ONG agora está visitando, a gente visita crianças amarradinhas, porque essa família não sabe ainda lidar com ela. E é possível tratamento, existe o tratamento para o autista, agora precisa ser direcionado. E aí, há 30 anos atrás, como eu vivi isso, hoje eu vejo acontecendo as mesmas coisas. Então, em certa medida, com certeza em algo houve um avanço, mas ainda insatisfatório. Eu percebo assim, houve um avanço muito grande nas informações, mas nos tratamentos em si, como receber essa criança, eu não vejo essa evolução, entendeu? Inclusive, porque a gente visita as escolas e eu vejo aquelas crianças jogadinhas como eu vi há 30 anos atrás. Informação sim, porque hoje você consegue ter livros para você ler, aí o canal de televisão está aberto para informar. Naquela época não falava assim autismo, né? Então a criança ficava jogada. Então, deixa eu ver se eu entendi o que a senhora está dizendo. Nós temos um avanço teórico, um avanço, né, de entendimento, de estudos, mas profissionais dedicados a, qualificados para, né, especificamente ou até com predominância da sua atuação ligada à questão do autismo, ainda está um vazio. É muito precário. É muito precário. Falta gente. Falta. Nesse sentido concreto de atuação. Com interesse, né? Porque as escolas estão abertas porque existem as leis. Sim. Que precisam atender porque existe a lei. Se não existisse a lei, com certeza não estariam atendendo. Por força de lei, então. Por força de lei. Porque a precariedade, eu vejo a mesma. Agora, eu gostaria que a senhora comentasse da repercussão na própria estrutura familiar, porque a Karina, na semana passada, falou de que a notícia, a desconfiança ou até mesmo o diagnóstico da criança, né, autista ou dentro do espectro autista, repercute. A senhora lida com outras mães também que trazem essa informação, esse relato de experiência de que a família ficou completamente abalada? Não, a gente convive com essas mães, né? A gente não vê nem falar, a gente convive com essas mães. Vou falar da minha estrutura. A minha também ficou totalmente desestruturada, a minha família. E precisa de dar, assim, uma atenção muito grande para esse cuidador. E que precisa existir, para o autista precisa existir um cuidador. Seja ele quem for, se é o pai, se é a mãe, ou se é uma avó, mas precisa ter um cuidador. E até então, esse cuidador, assim, ninguém se preocupa com ele. E ele fica tão doente quanto o autista. Entendeu? Ele fica uma pessoa refém àquela criatura. Hoje a minha filha é uma adulta, ela convive comigo e os 2 irmãos em casa, só que, na verdade, precisa de ter, assim, muita paciência
para não desestruturar o que ficou. O que foi construído. O que foi construído. Porque eu me considero assim, uma pessoa extremamente feliz de ter conseguido o que eu consegui com a minha. Sim. De todo o passado que teve, e ela nunca deixou de ir para as terapias. Hoje ela é uma menina que ela faz terapia todos os dias ainda e vai continuar fazendo enquanto possível. Eu consigo que ela faça 3 vezes, ela nada 3 vezes por semana, vai lá para a Karina 2 vezes, faz com o Bertolini e com a Karina um trabalho global, com música muito bom, que está dando resultado para ela. Com o maestro, né? Porque o Bertolini é um maestro. É muito importante. E também eu consigo que ela dê uma volta no Parque do Sabiá 2 vezes por semana comigo. Então, assim, ali ela tem uma socialização total, né? Legal. Ela vê tudo, ela se comunica bem. Hoje ela já consegue ir para um restaurante, coisa assim que a gente não tinha como fazer, tá? Sim. Então, tá bem diferente do que... E isso fruto, no próximo bloco nós vamos falar mais sobre isso, é fruto de toda uma dedicação por parte da senhora, dos profissionais que a senhora ajudou a qualificar ou que se qualificaram ao longo desse tempo, né, construindo uma forma de se atender, de se lidar com o autismo. No próximo bloco nós vamos explorar mais isso, eu quero saber exatamente tudo o que foi feito e aonde podemos ainda avançar, certo? Sim. Voltamos falando sobre isso no próximo bloco. Eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fábio. Telefone 3214-9040. Estamos aqui com a Maria da Paz Dantas. Ela é tesoureira da ONG Centro de Convivência Autismo e Otimismo, que é uma ONG aqui em Uberlândia, que está com uma proposta de fazer com que as pessoas entendam melhor o que é o autismo e de buscar, inclusive, as pessoas que nem sabem que tem em família, tem em casa, né? Talvez aí uma pessoa dentro do espectro autista e que está sofrendo com as diferenças de comportamento daquela criança, as diferenças de comportamento da criança dentro da escola e não está entendendo o que está acontecendo. E a ONG tem proposto, né, que as pessoas se atentem a essas diferenças sem alarme, né? Não estamos aí sendo profeta da catástrofe, mas entender que essas diferenças podem significar algo a mais, no sentido, talvez, de um diagnóstico dentro do espectro autista, né? E propondo que as pessoas procurem, inclusive a ONG mesmo, para ajudar a entender: minha criança é autista, minha criança não é autista, o que é o autismo, está perto, está longe desse espectro, e ajudar as pessoas a terem uma vida mais equilibrada, né? Com mais saúde e evitando, inclusive, as desestruturações familiares, né, Dona Maria da Paz, porque a senhora disse que a repercussão na família é muito grande. Como a senhora trabalha na ONG, está junto com o pessoal da ONG, ajudou a construir essa história, me conta e conta para o telespectador, as mães chegam à senhora, como é que é isso? Chegam preocupadas, tensas, desesperadas, curiosas? Então, a nossa ONG está muito embriãozinha ainda. Então, na verdade, o telefone dessa ONG ainda funcionava na minha casa. Não se desligou por vários motivos e esse telefone funciona na minha casa. E eu atendo todos os dias as famílias. E chegam assim, pessoas extremamente desesperadas. O que eu vou fazer? Não é Uberlândia em si, é a região, entendeu? Tá. E chegam as pessoas de Uberlândia, ligam. E aí, graças a Deus, a gente teve essa graça de reestruturar essa ONG, porque ela estava um pouco adormecida. E enquanto a senhora está falando, a gente está colocando o telefone da ONG aí na tela para o pessoal ter o contato. Mas aí as mães querem saber toda a minha história e às vezes eu perco assim, parte da minha manhã contando a minha história para ajudar a vida delas. Aí eu oriento. Viu? Parabéns. Aí eu oriento o que eu fiz com a minha filha há tantos anos atrás e falo para elas que não desistam, que é possível, que o tratamento não tem cura, o autismo não tem cura, na verdade, mas que é possível fazer o tratamento, que é possível estruturar essa família, que eu oriento muito que as famílias não se separem, às vezes vai um pai na minha casa,
E eu falo para eles, segura na mão dessa mulher e não deixa essa história acabar, entendeu? Precisa de ter esse aconchego, essa família, a família unida. Mas, infelizmente, a gente tem muitos casos. Mas é possível fazer esse tratamento. E com essa ajuda, aí que se reuniram essas famílias e montaram a ONG, fortaleceram a ONG. Sim, e aí na ONG, a Karina disse que tem trabalhos de estimulação, né? Sim, lá na ONG o diferencial é porque, na verdade, a gente nunca tinha conseguido dar um impulso no trabalho de uma ONG. Por quê? Nós mães, nós não podemos deixar os nossos filhos, porque nós somos os cuidadores. E como a Karina chegou com o Bertolini, eles se dispuseram a vestir a camisa. E aí a gente dá respaldo, entendeu? Mas, assim, na verdade, as famílias de autista dificilmente conduzem uma instituição ou uma ONG, porque não tem como deixar as crianças. Elas estão ocupadas, né, Todo e dedicadas às suas vidas particulares e às suas vidas particulares com a característica de ter que lidar com uma questão difícil, né? E sem contar que essas famílias são extremamente carentes. Sim. Entendeu? A gente tem que começar pelo social, cuidando primeiro mesmo do cuidador, para depois chegar nessa criança. É muito difícil. As pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, elas levam para os tratamentos individualizados, né? E a gente pede muito, assim, que se misturem com a gente, que venha, assim, por esse 2 de abril, a gente está pedindo muito que todo mundo que tenha pessoa com autismo venha se unir a gente. Ou sensibilidade para despertar para essa luta, né? Uhum. Ajudar as pessoas que estão já comprometidas em termos de tempo, em termos de trabalho, em termos de recursos. Eu acho que a sociedade pode se unir. Pode, né? sim. É a proposta da ONG, a proposta do programa Fale Mais Sobre Isso, é a proposta do Janeiro Branco, que nós movimentamos a cidade sobre saúde mental, né? Agora eu quero perguntar para a senhora uma outra coisa, ainda dentro desse contexto, dessa discussão. A senhora falou que a ONG tem lidado principalmente com as pessoas mais carentes, que encontraram um porto seguro, um farol, né? Uma bênção por meio da ONG. Mas os tratamentos, as pessoas que têm condição de pagar tratamentos mais caros, o que a senhora tem vasta experiência, né? Ao longo desses 30 anos. O que a senhora acha dos tratamentos tradicionais, principalmente os mais caros, junto aos profissionais? A questão de pertinência, efetividade, resultado, legitimidade dos tratamentos? Eu acho, assim, é uma posição minha, eu acho que não precisa ter vários tratamentos, assim, por exemplo, a criança dá o diagnóstico, o pai enlouquece, é o que eu converso com eles. Aí eles querem colocar em fono, em terapia, todas as terapias possíveis que eles veem falar. E às vezes a criança não está pronta para aquilo. Então, assim, é uma perda de tempo nesse momento da vida dessa criança, joga, assim, aquele cansaço, aquela coisa, aquele acúmulo de tratamento e não tem essa necessidade. Todos os tratamentos são válidos, desde que você saiba escolher e dar na hora certa, sabe? Perceber isso para colocar na hora certa, porque se você dá esse acúmulo, o resultado não é muito positivo. É a sua opinião a partir da sua experiência real, empírica. Minha filha teve, numa época, 10 terapeutas. Foi a pior época da minha vida, porque eu não sabia para que lado que ia. Assim, onde estava melhorando tudo isso? Hoje não. E mesmo de agora eu oriento as mães. 2, 3, é pequenininho, calma. E muito amor, muito colo, muito acolhimento, muita porque presença. Essa criança, na verdade, o que a gente está vendo na instituição, elas precisam muito mais de um colo do que de um tratamento. Porque elas estão assim, sendo bombardeadas com os tratamentos e a família não consegue conviver com essa criança. A senhora está falando em família e usou uma expressão agora mesmo. Foi a pior época da minha vida, no sentido de quando ela estava aí... tendo muitos tratamentos, né? Porque eu não sabia abordar tudo isso. Sim, que ela estava aí lotada de tratamentos. Mas eu quero, para encerrar o nosso bloco, encerrar o programa com a sua brilhante participação, eu acho uma contribuição muito grande à sociedade, eu quero te perguntar o significado disso tudo na sua vida particular, né? A vida da Maria da Paz Dantas. O grande significado, o grande aprendizado
para a senhora. Eu falo isso porque eu tenho certeza que tem pessoas nos assistindo Sim. Desejosas dessa palavra que alivia o sofrimento. O que significou na sua vida? Eu acho assim, quando você recebe essa criança, você quer receber uma criança sadia, uma criança perfeita. A partir do momento que você não recebe uma criança, não é que você não queira que nasça essa criança autista, mas você recebeu, você tem que olhar com um outro tipo de olhar, e você tem que acolher essa criança e deixar de ver as coisas que não acontecem e começar o que avança nessa criança, ver o positivo dela, ver o positivo, o que você consegue dentro dessa família. A novela agora abordou isso. Todo mundo focou para autista, mas o que eu vi, eu discuto lá na instituição, o que eu vi foi uma desestrutura de uma família enlouquecida sem saber o que fazer. E quando chega um terceiro, que pode ser o profissional, às vezes a gente não dá abertura para aquilo, porque você não consegue, às vezes, nem trabalhar você própria, não tem tempo para isso. Quando chega uma pessoa para te ajudar, você tem um certo bloqueio, porque você quer abraçar aquela situação para você. E aí eu peço para as mães que, por favor, deixem que as outras pessoas trabalhem. Não estou dizendo que eu não sou aberta a isso, que eu também sou meio que seguro, mas que tem que deixar o profissional trabalhar e orientar. Obrigado pela sua participação e por essa grande contribuição à sociedade em relação a essa temática tão sensível. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Agradeço também a sua audiência e fica a nossa fala final da Maria da Paz Dantas, de que é possível obter respostas, ajuda e que nós devemos nos permitir a chegada de outras pessoas que têm com que contribuir em relação a essas difíceis questões que às vezes a vida nos coloca, mas se nos coloca é porque damos conta de carregar e tem um sentido, tem um propósito maior em tudo isso aí. Perfeito. Obrigado e até a próxima oportunidade.